Se eu não perdoo, por que Deus tem que me perdoar? Se eu não tenho misericórdia do meu próximo, por que o Senhor tem misericórdia de mim? Hoje vamos refletir um pouco sobre a palavra de Lucas, capítulo 6, do versículo 36 ao 38. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Dê-lhes e será dado. Uma boa medida, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da veste de vocês. Porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra vem falando um pouco sobre a misericórdia entre nós, irmãos, aqui na Terra, né? A gente está vivendo num mundo onde as pessoas não têm muito esse olhar de misericórdia entre si, né? É muita guerra, é muito olho por olho, dente por dente, e não é bem isso que o Senhor deseja da gente. Hoje o Senhor nos pede para que a gente tenha um olhar mais misericordioso sobre os nossos irmãos, no quais estão necessitando dessa misericórdia, né? Muitas vezes a pessoa está tanto na miséria e eu não digo assim, na miséria financeira, mas em uma miséria de falta de fé, uma miséria, uma falta de amor. E ela acaba fazendo coisas que não são certas. E ao invés da gente ajudar a pessoa, aconselhar ela, mostrar o caminho certo, a gente acaba julgando, né? A gente acaba olhando assim, falando, nossa, isso que a pessoa tá fazendo não é errado, nossa, não é bem por aí que vai, mas a gente não faz nada pra mudar aquela situação da pessoa, né? E acaba julgando, que é muito mais fácil, é muito mais cômodo. Muitas vezes a pessoa está cometendo um erro que nós mesmos cometemos e a gente prefere julgar do que olhar para dentro de si. E aqui na palavra diz assim: não condenem e não serão condenados. Aqui em outra parte diz assim: porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Então, o mesmo tamanho que eu condenar, eu serei condenada. Do mesmo tamanho que eu ficar julgando, eu serei julgada. O Senhor também vem dizendo sobre o perdão, que devemos perdoar para ser perdoados. Muitas partes da Bíblia, né, falam sobre isso, sobre em relação ao perdão. E se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não tem o porquê de me perdoar, né? Porque eu acho assim que nós aqui na Terra, nós devemos olhar os nossos irmãos como nós mesmos. Eu não gostaria de ser julgada, então eu não devo ficar julgando, por mais que sejamos assim hipócritas, né? E acabamos fazendo isso. Mas perdoar. Eu vou te perdoar, não para o Senhor me perdoar, mas eu vou te perdoar porque eu amo você em Cristo, né? Eu tenho misericórdia por você. E o Senhor acaba tendo misericórdia de nós também, porque por muitas vezes a gente perdoa alguém sabendo que ela errou, mas a gente tem aquele olhar de misericórdia pela vida dela e acaba perdoando. E o Senhor se agrada muito em relação a isso. Então,
Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Ai de mim, se o Senhor não tivesse um olhar misericordioso sobre mim. O que seria de mim, Letícia? O que seria, né? Então, a palavra de hoje vem dizendo isso, né? Sobre o julgamento, sobre o perdão, que da mesma medida, com a mesma régua que eu medir o meu próximo, eu serei medida por aquele que é o único ser que pode nos julgar. Ele que é o dono da verdade. É ele que no final vai falar. Você vai e você não. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos se vigiar mais em relação a isso, né? Sobre o julgamento, que é algo que cada dia acaba ficando mais normal, né, entre nós. Isso não é certo. Deus abomina muito o julgamento entre seus filhos, né? E nesse tempo de quaresma, tempo de conversão, convido você a se aproximar mais do Senhor, porque para a gente seguir esse caminho que Ele deseja, do perdão, da misericórdia, é apenas seguindo os passos dele. Se a gente não tiver, não tem como. Não tem como eu ter um olhar de misericórdia pelo meu próximo se eu nem estou ligando se o Senhor tem um olhar de misericórdia sobre mim. Eu nem estou pensando se eu serei perdoada. Então se aproxime mais do Senhor para a gente ter mais discernimento, mais entendimento sobre os ensinamentos dele, e tudo fica mais fácil de lidar, né? Então, que vocês tenham uma semana muito abençoada. Eu espero que a palavra entre dentro do seu coração e que se espalhe por onde você passar. Manda esse vídeo pro seu amigo do trabalho, no grupo da família. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos compartilhar os ensinamentos que o Senhor nos deixou.